1 Timóteo capítulo 5, do 17 ao 21. Assim diz o texto sagrado: os presbíteros que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Obrigado ao Senhor pela tua bendita palavra, que através dela venhamos conhecer as suas verdades e a maneira pela qual nós devemos tratar a liderança, os pastores, os presbíteros da tua igreja. Que eu seja um instrumento teu para instruir, ó Pai querido, aqueles que o Senhor tem chamado para estar aqui. Usa, meu Pai, como instrumento teu para edificar a tua igreja. Dê à tua igreja o discernimento para reter no coração o que vem da tua parte. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Nós vimos aqui no contexto anterior que Paulo, ele falou a Timóteo sobre a maneira, o dever de como ele deveria tratar e trabalhar com as viúvas. E nós vimos então no contexto anterior que Paulo, ele mostra que as viúvas deveriam ser honradas, e a maneira pela qual elas deveriam ser honradas seria financeiramente. A priori, que isso fosse feito pelos seus familiares, mas caso houvesse alguma viúva no qual os seus familiares não lhe dessem a devida atenção, que a igreja assim também o fizesse. Também nós aprendemos na semana passada que não são todas as viúvas que deveriam ser honradas, mas aquelas que verdadeiramente fossem viúvas, porque havia também dentro ali da igreja algumas que viviam em deleites, que estavam mortas, no sentido que espiritualmente elas não tinham comunhão com Deus. Algumas viúvas que não eram comprometidas com a palavra do Senhor. Então, que houvesse por parte da igreja, por parte de Timóteo, essa devida distinção. Paulo também mostra que havia também ali uma lista. Essa lista se refere a algumas viúvas que poderiam, através dos seus talentos, da sua condição, de poder ajudar ali aos pastores. Isso nós vimos na semana passada. A partir agora desse texto que nós lemos, continuando no capítulo 5 de 1 Timóteo, agora do verso 17 ao verso 21, nós vemos que Paulo, ele passa a falar agora sobre os pastores, os líderes da igreja, no qual aqui ele chama de presbíteros. Se nós lembrarmos, no capítulo 3, o verso 1, nós vemos que Paulo, ele já havia declarado que o pastorado é uma nobre função. Capítulo 3, o verso 1 diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Nós vimos também no capítulo 3, do verso 2 ao verso 7, que Paulo, ele deu ali a Timóteo uma lista das qualificações necessárias para ser um pastor. Vejamos então essa lista. 1 Timóteo capítulo 3, do verso 2 ao verso 7, onde diz: convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, para que, ensoberbecendo-se,
não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Pois bem, essas são as qualificações que Paulo deu a Timóteo, no qual é necessário que um pastor tenha para assumir o púlpito, para assumir então um rebanho. A partir agora do verso 17, ele passa a falar então sobre os pastores. Do verso 17 ao verso 20, nós vemos que Paulo, ele aborda pelo menos dois assuntos aqui importantes. Ele fala sobre a remuneração do pastor e também ele fala sobre a forma pela qual o pastor ele deve ser disciplinado se houver essa necessidade. Vamos então aqui no verso 17, onde ele começa dizendo: os presbíteros que governam bem. Interessante nós notarmos aqui que Paulo então ele faz uma distinção em relação aos presbíteros, que no caso aqui seriam os pastores, mostrando que pode ocorrer pastores que não governem bem. Ele está mostrando aos que governam bem, sejam dignos, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Então, quando ele faz essa distinção, ele está dando a abertura sobre a possibilidade de houver pastores, pessoas que assumam então uma igreja, mas que não venham ser qualificados, que não venham governar bem. Para Paulo, governar bem é se dedicar ao ensino. Olha o que diz aqui o verso 17: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Aí ele diz: principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, governar bem, ser qualificado, ser reconhecido como um bom pastor, na ótica de Paulo, são aqueles que trabalham na palavra e na doutrina. Se nós lembrarmos aqui do contexto anterior, Paulo ele falou acerca das viúvas que porventura estivesse dentro da igreja, no qual elas deveriam ser honradas. É um trabalho no qual a igreja ela deve estar se apercebendo, estar se envolvendo, estar amparando ali as viúvas. Mas se nós olharmos para Atos capítulo 6, nós vemos que esse trabalho, por mais importante, honroso que deve ser, é algo que cabe aos diáconos. E os pastores, eles não deveriam tratar desse trabalho. O capítulo de Atos, capítulo 6, o verso 4, mostra que enquanto esse trabalho social fosse feito pelos diáconos, os pastores deveriam se envolver com a palavra, com o ministério da palavra e com a oração. Atos, capítulo 6, o verso 4 diz: mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Enquanto os diáconos se envolvem com as questões sociais, nós, os pastores, iremos nos envolver com a oração e com o ministério da palavra. Então, esses que governam bem, fazendo uso da palavra de Deus, eles devem ser estimados por dignos de duplicada honra. Voltemos aqui ao verso 17. Os presbíteros que governam bem, governar bem é que trabalham na palavra e na doutrina, estes sejam estimados por dignos de duplicada honra. Como nós também vimos no contexto anterior, nós vimos que Paulo mostra que as viúvas, as que são verdadeiramente viúvas, elas deveriam ser honradas. E quando Paulo fala em termos de honra que é dada às viúvas, ele está falando das questões financeiras, das questões que elas seriam protegidas pela igreja, caso houvesse a necessidade de sustento. Mas aqui no caso dos presbíteros, no caso do pastor, ele mostra que os presbíteros, os pastores, os líderes da igreja, diferente então das viúvas, eles devem ser honrados, mas de uma forma duplicada. Olha o que diz o verso 17:
aos presbíteros que governam bem, sejam estimados por dignos de duplicada honra. Duplicada honra. Com isso, Paulo está mostrando que, não obstante a remuneração, a honra que deve ser dada também para a viúva, assim também deve ser feito aos pastores. É algo honroso por parte da igreja estar remunerando os pastores. Mas quando ele diz aqui duplicada honra, é que não somente os pastores deveriam ser honrados financeiramente, mas também através do respeito, através da obediência. Eles devem ser duplamente, em duplicidade, tanto financeiramente, como através da obediência e do respeito. Hebreus, capítulo 13, o verso 17 diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O verso 17, então Paulo diz que os presbíteros que governam bem, eles devem ser estimados por duplicada honra, não somente serem respaldados financeiramente, mas também através do respeito e da obediência, visto que eles trabalham na palavra e na doutrina. O verso 18, porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. O que Paulo ele passa a mostrar aqui no verso 17 é que o pastorado é o ministério que deve ser remunerado, para que os pastores ele possa ter tempo hábil para a leitura, para a oração, para a dedicação da palavra, para o seu crescimento espiritual, para o seu preparo espiritual, para que através então dele tendo tempo para buscar a Deus, para investir na sua vida espiritual, assim ele se qualifica para poder abençoar e transmitir todo o seu aprendizado para a igreja. Então, o verso 18 mostra: porque diz a Escritura, não ligarás o boi ao boi que debulha, e digno o obreiro do seu salário, mostrando que é algo honroso, faz parte do ministério o pastor ele ser remunerado. Gálatas, capítulo 6, o verso 6, ele diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Gálatas capítulo 6, o verso 6, Paulo ele diz: se você é instruído na palavra, se você está aprendendo, se você está crescendo espiritualmente, se a instrução está sendo dada a ti, que você também reparta os seus bens com aquela pessoa que te está instruindo. Gálatas 6, o verso 6. 1 Coríntios, capítulo 9, o verso 14, diz: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14, ele mostra que isso é um mandamento, é o Senhor que assim o disse, assim ordenou. É uma ordem do Senhor aos que anunciam o Evangelho, que eles vivam do Evangelho, que através então da igreja no qual ele está pregando o Evangelho, que ela possa estar remunerando, honrando ao pastor. Algo importante que nós analisarmos aqui o verso 18 é que Paulo, para que ele fale em relação à remuneração do pastor, ele não usa como argumento, ainda que ele pudesse, o fato dele ser um apóstolo, mas o que ele usa aqui como argumento é a palavra de Deus. Ele recorre à Escritura Sagrada, ele recorre à palavra de Deus, ele se respalda na palavra de Deus para falar sobre a remuneração do pastor. Olha como diz aqui o verso 18, como ele começa dizendo: porque diz a Escritura.
É a palavra de Deus que assim nos ensina. Ele se respalda, ele se fundamenta na Escritura para ordenar, para validar a remuneração pastoral. Primeiro, ele cita Deuteronômios, capítulo 25, o verso 4, no qual diz: não atarás a boca ao boi quando trilhar. O argumento de Paulo aqui é o seguinte: visto que um animal irracional, um animal que ele está lá trilhando o campo para que pudesse fazer ali o plantio, esse animal irracional, ele, ao fazer o seu trabalho, ele deve receber ali o alimento. Se assim nós o fazemos em relação ao animal, ao boi, quanto mais a questão do pastor, do presbítero, do líder que está à frente. Se nós alimentamos então um boi, quanto mais nós devemos alimentar também, remunerar ao pastor. Ele diz então, 18, ele diz: porque diz a Escritura, não ligarás a boca ao boi que debulha, citando Deuteronômio 25, verso 4. Ele cita então uma outra parte dessa Escritura. Ele cita agora Lucas, capítulo 10, o verso 7, no qual diz: e ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro de seu salário. Não andeis de casa em casa. Ele, na parte B aqui do verso 18 de 1 Timóteo, capítulo 5, ele então cita a Escritura. Ele cita o escrito de Lucas: digno é o obreiro do seu salário. O argumento é: o trabalhador, aquele que está à frente, dando-se então a favor do rebanho, ele é digno do seu salário. Ele fala agora no verso 19, a partir da primeira parte, ele fala sobre a questão de remuneração pastoral. Agora ele passa a falar sobre como deve ocorrer a disciplina, caso seja necessário, para o líder, para o pastor, para o presbítero. Verso 19 ele diz: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. A situação que Paulo ele tem aqui em vista é de alguém que chega a Timóteo com uma queixa ou com uma acusação contra o pastor. E ele fala para Timóteo: Timóteo, caso ocorra isso, caso chegue alguém querendo acusar, querendo então falar algo contra o presbítero, era dessa forma que Timóteo deveria agir. No verso 19: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. A acusação contra o pastor não deve ser aceita se não for apoiada por 2 ou por 3 testemunhas. Se assim não for, Timóteo não deveria aceitar. 2 Coríntios, capítulo 13, o verso 1 diz: e esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Mateus 18, verso 16: mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. Fazia parte então da cultura, do mandamento de Deus, que para que algo fosse confirmado, fosse aceito, fosse corroborado, que uma única pessoa não bastasse. E assim ocorria caso alguém fosse fazer alguma acusação contra o pastor, que 2 ou mais pessoas tivesse lá corroborando essa acusação. Somente uma ele não deveria aceitar. 2 ou 3 testemunhas são requeridas, preste atenção, não apenas para que uma acusação seja levada adiante,
mas antes dela ser até mesmo considerada. Timóteo ele não deveria nem ao menos considerar, Timóteo não deveria nem ao menos ouvir, Timóteo não deveria nem ir adiante, se a acusação fosse feita somente por uma pessoa. Não era nem para ele dar andamento, mas ele não deveria nem ao menos considerar, se não fosse 2 ou 3 pessoas fazendo a acusação. O propósito aqui de Paulo é a proteção de líderes, os quais eles são vulneráveis a calúnias. Calvino, ele diz o seguinte sobre esse texto: não há quem seja mais exposto a calúnias e insultos do que mestres piedosos. John Stott, ele também comentando aqui esse texto, ele diz: os inimigos do Evangelho muitas vezes se vingam nos ministros do Evangelho. Uma campanha baseada em boatos sujos pode arruinar completamente o ministério de um líder. Assim, a primeira palavra de Paulo a Timóteo é no sentido de que ele não deverá nunca dar ouvidos a fofocas envolvendo líderes, nem mesmo a uma séria acusação se for feita por uma só pessoa. Toda acusação tem que ser endossada por várias pessoas responsáveis antes de se dar atenção a ela. Se esse princípio bíblico tivesse sido sempre atendido, teria silenciado muitos fofoqueiros maliciosos e teria evitado o fato de muitos pastores terem passado por críticas injustas e por muito sofrimento desnecessário. O verso 19, então, Paulo recomenda a Timóteo: não aceites a acusação. Não é nem para você ir adiante, a questão é que você nem dá início. Não aceites a acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. O verso 20, ele continua: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. O que Paulo ele quer mostrar aqui é que ninguém está isento da possibilidade de pecar, inclusive o pastor. Ninguém está isento da possibilidade de errar o alvo, de cair, de fazer algo que desagrada a Deus, e que caso isso ocorresse, que houvesse a devida repreensão, a devida disciplina. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Mas veja bem, o que Paulo ele tem em mente aqui no verso 20 é acerca de um pastor, um líder que continua em pecado, não obstante ele ter sido repreendido. Então aqui é um ato contínuo, aquele que continua pecando mesmo depois de ter sido advertido. Nesse caso, ele deveria ser repreendido publicamente, para que os outros venham também ter temor. Olha o que ensina Mateus, capítulo 18, do verso 15 ao verso 16. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão, mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-as à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. Os presbíteros aqui em questão, no verso 20, embora eles haviam sido advertidos particularmente, embora houvesse uma comissão que fora feita e o advertiu e a repreendeu, mesmo assim
Não obstante a advertência em particular, ele continuou em pecado. É um pecado aqui contínuo. Então, nesse caso, ele diz aqui o verso 20, nesse caso, quando ele continua em pecado, repreende-o na presença de todos. Tal repreensão pública, embora seja o que venha a acabar com todo o problema, deve ser o último recurso, essa repreensão pública. Veja bem, nós não devemos estar ansiosos, desejosos para estar expondo quem quer que seja um membro da igreja, ou seja um líder da igreja, ou seja um pastor. Não podemos ter essa ânsia, esse desejo, essa condição de uma exposição pública de quem quer que seja. É algo que não faz parte do nosso ministério, não faz parte do exemplo bíblico, não faz parte do que a palavra de Deus nos ensina, qualquer tipo de exposição bíblica. Isso seria o último recurso, caso de uma forma particular a pessoa não houvesse um arrependimento e a mudança, caso depois de uma comissão feita, a repreensão fosse feita e esse indivíduo, seja um pastor ou seja um membro da igreja, não tivesse acatado. Caso então fosse uma obstinação de continuar pecando, aí sim pode haver uma repreensão pública, mas isso acontece em último caso. Irmãos, nós devemos zelar uns pelos outros, devemos haver o amor, devemos haver aqui a benevolência, a bondade, em último caso, a exposição de quem quer que seja. Veja bem, o verso 19 e o verso 20, eles devem ser lidos juntos. O verso 19 e o verso 20: não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Mas caso houver um pastor, um líder que está obstinado em pecar, mesmo depois de uma repreensão em particular, mesmo depois de uma comissão, então nesse caso, aí o verso 20: repreenda-o na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Algo importante que nós devemos estar guardando em nossos corações: Timóteo não deveria dar ouvidos a acusações sem provas, e nem deixar de levar a sério as situações em que há um problema grave. Se há um problema grave, com certeza deve ter dado toda a atenção, mas por outro lado, deve também não estar dando ouvidos para qualquer tipo de acusação ou de fofoca. O verso 21, ele diz: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que Paulo aqui, ele usa de todo tipo de solenidade possível para ele poder colocar aqui a sua argumentação. Ele faz uso aqui de sua autoridade apostólica, com a autoridade dos céus, exercida diante dos anjos, exercida diante de Deus, exercida diante do Senhor Jesus Cristo. Conjuro-te, de uma forma muito solene, a autoridade dos céus, a autoridade de Deus, diante da igreja, diante dos anjos. Olha, de uma forma toda solene, ele fala aqui para Timóteo: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção. Essa palavra aqui, prevenção, literalmente ela significa sem pré-julgamento, ou seja, sem apresentar qualquer ponto de vista de uma forma antecipada.
literalmente, prevenção, literalmente significa sem pré-julgamento, sem se apressar na decisão quanto à culpa ou à inocência de alguém. Timóteo, caso você escute alguma acusação, caso alguém se levante contra algum líder da igreja, que você escute, mas sem prevenção, ou seja, sem um pré-julgamento, que você não venha sem antes de apurar os fatos, sem antes de saber se realmente isso ocorreu, não dê o seu julgamento, nem de uma forma favorável e nem de uma forma desfavorável. Talvez por causa de uma amizade, de um coleguismo, de um relacionamento bom que você tenha com alguém, então você queira colocar pano quente. Não faça isso. Apure os casos. E também não venha sem antes saber do que ocorreu e já logo estar condenando alguém. Não faça um pré-julgamento. Paulo ele usa aqui de toda a solenidade. Ele então conjura-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção, ou seja, sem um pré-julgamento, seja condenando ou seja então passando pano quente, não tenha esse pré-julgamento, apure os casos, busque saber se realmente aconteceu ou não, vá a fundo, busque saber, não faça nenhum pré-julgamento. Aí ele continua: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde estas coisas. Guarde estas coisas, isto é, os princípios que Paulo abordou aqui, do verso 17 até o verso 20, no que diz respeito à forma como deve tratar o presbítero, o pastor, o líder da igreja, seja da questão de remuneração, seja da questão financeira, seja da questão de disciplina. Ele então mostra que ele deveria guardar estas coisas. Olha, guarda, é assim, é dessa forma, eu conjuro-te que você aprenda e é dessa forma que você deve então estar tratando os pastores, seja na questão financeira, seja na questão de disciplina. Conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por ele continua: conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo e dos anjos eleitos, que sem prevenção guarde essas coisas, nada fazendo por parcialidade. Parcialidade aqui vem significar: não faça nada por favoritismo, que você seja imparcial, que você não venha favorecer a alguém pela amizade, pela condição financeira, por ser companheiro dessa pessoa. Nada faça por parcialidade. John Stott, comentando esse texto, ele diz: no trabalho de um bispo, de um superintendente ou de qualquer outro líder cristão, um dos piores pecados é o favoritismo, e uma das principais virtudes é a imparcialidade. Meus irmãos, que nós sejamos imparciais e que não tenhamos nenhum tipo de favoritismo em relação a como nós lidarmos com a liderança da nossa igreja, que nós não venhamos acatar qualquer tipo de acusação sem nós apurarmos os fatos, e se nós então
depois de uma devida apuração, entendermos que houve um erro, que nós venhamos agir de uma forma correta com a disciplina. Busquemos ter bom senso e não venhamos estar expondo quem quer que seja, somente se for o último caso, visto que a palavra de Deus nos ensina que se alguém pecar contra ti, vai você e ele só. Caso ele não te ouça, que você leve então 2 ou 3 testemunhas. Caso ele não ouça essas 2 ou 3 testemunhas, só então, e depois disso, que você leve para a igreja. A exposição seria o último fator, a última ação que deveríamos estar fazendo. Para concluir, vamos ler Tiago, capítulo 1, verso 5. Tiago, capítulo 1, verso 5 diz: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dado. Que possamos orar pedindo a Deus sabedoria, através da instrução da palavra de Deus, para lidarmos com os problemas relacionados à liderança da igreja. Que possamos orar para que Deus verdadeiramente nos dê sabedoria, que Deus nos dê a iluminação do Espírito Santo, que nós saibamos, através da graça de Deus, instruído então pela palavra de Deus, como nós agirmos com a questão da disciplina dos líderes da nossa igreja. Que Deus então nos ajude. Vamos orar. Ó Deus, Pai bendito, instruído pela tua santa palavra, que nós saibamos, ó Pai querido, a forma correta de agirmos em relação aos líderes da tua igreja. Senhor, que nós sejamos respaldados pela tua palavra, para não usarmos, ó Pai, de parcialidade, de favoritismo, mas usemos, ó Pai querido, de uma ação conforme a tua palavra nos ensina. Dá-nos, ó Pai querido, a sabedoria do alto, para lidarmos, ó Pai querido, com a questão da liderança da nossa igreja. Eu oro a Ti em nome de Jesus. Amém.